Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, mais uma vez especial os 21, com os 21 eurodeputados portugueses. Estamos aqui com esta maravilhosa vista sobre Lisboa e sobre o Tejo para entrevistar Lídia Pereira, deputada ao Parlamento Europeu pelo Partido Social Democrata e pelo PPE, Família Política Europeia. Muito bem-vinda. Olá, Francisco, obrigada pelo convite. E muito obrigado também pela tua participação. E começando já a falar da tua vida, começamos por onde nasceste e onde sempre viveste, Coimbra. Como é que é esta cidade que tem um fervor académico tão grande? É uma cidade inspiradora, é uma cidade que tem muito para oferecer. Eu tive o privilégio de estudar na cidade onde nasci e que é é no centro de Portugal, está perto de todo o lado. Tem este cariz académico de centenário, não é? E que lhe confere um estatuto que eu acho que por vezes e ultimamente mais não goza tanto como já o fez no passado e portanto está numa situação em que merece um cuidado, ou mereceria um cuidado diferente. Precisava de voltar a ser uma cidade e uma universidade e as organizações, as instituições à volta que funcionassem de uma forma mais, não de costas voltadas como nós ultimamente temos visto. A cidade tem perdido bastante e custa-me porque eu estudei nas escolas do centro da cidade e hoje vejo que há diferenças algo preocupantes relativamente ao privilégio que eu tive de estudar nessas escolas e, portanto, Coimbra é de facto é ali um diamante em bruto que precisa mesmo de ser dilapidado para voltar a ser uma cidade moderna do futuro, como foi no passado e como definiu a agenda não só do país, mas também a nível internacional e académico. Coimbra tem das cidades mais antigas, das universidades mais antigas da Europa e, portanto, há muito trabalho que tem sido feito, mas de facto, para mim foi um privilégio ter tido acesso a uma série de serviços, de valências, de ter feito grandes amizades. As minhas amizades, eu digo sempre, quando me perguntam onde é que é a tua casa hoje em dia? Bem, a minha casa continua a ser em Coimbra, porque eu sempre, quando eu digo que vou a casa, eu vou a Coimbra, não vou a Lisboa, não venho a Lisboa, venho com todo o gosto sempre ao Porto e a todos os outros sítios do nosso país que é maravilhoso, mas Coimbra é a minha casa e, portanto, tive esse gosto e esse privilégio de crescer e neste momento também naquilo que são as minhas funções pretendo continuar a dar um bocadinho de mim como a cidade também me deu ao longo do meu percurso e portanto é um privilégio a oportunidade que a cidade me deu e que é uma cidade que, enfim, tem outras coisas que têm que ser exploradas que até hoje têm sido um bocadinho comprometidas, mas a envolvência com a academia, com a associação académica, com o Rio, quer dizer, há aqui eixos que se cruzam e que fazem da cidade, que a tornam única. Eu estive sempre bastante envolvida mais na fase da faculdade, na associação académica, no Núcleo de Estudantes de Economia, E aproveito para perguntar porque é que escolheste Economia? Eu escolhi Economia. Bem, eu quis ser várias coisas. Houve uma fase que queria ser engenheiro agrónoma, depois, entretanto, isso passou-me e passei a achar graça à Polícia Judiciária. Eu queria ser inspetora. Por causa também de passar o Inspetor Max na altura influenciava? Não, na altura o Inspetor Max já é mais recente. Era o Rex, o cão polícia. E na versão alemã? Não era por isso. Era porque
eu gostava sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava de investigar, gostava de ir para a internet, gostava de aprender mais e pronto. E portanto achava que a minha vida podia passar por ser inspetora da Polícia Judiciária. Depois também tive uma fase de querer ir para a Força Aérea. Isso foi mais no final, já estava no secundário, mas depois passou-me. Não, mas eu escolhi Economia. Eu quando fui para o secundário fui para o curso de Ciências Socioeconómicas e, portanto, já ia mais ou menos com a intenção de entrar na licenciatura em Economia, mas foi porque durante o básico, quer dizer, eu quando vou para o 5º ano, ou para o 6º, foi quando se deu a entrada no euro. E para mim, para todos nós, aquilo foi uma grande diferença, porque nós tínhamos ido de férias de Natal e de repente em janeiro voltámos e as máquinas das bebidas estavam todas diferentes, havia a conversão, andávamos todos com aquelas calculadoras azuis pronto. E isso, não estou a dizer que me tenha eventualmente marcou-me, porque foi uma mudança. Foi passado os 100 escudos para algumas coisas que entretanto passaram a ser €1 e tinham duplicado o preço e foi um bocado estranho naquela época. Depois houve uma certa harmonização, mas depois mais tarde, já talvez no 7º ou no 8º ou 9º ano, coincidiu com uma série de desafios que Portugal ultrapassou, e eu nas várias turmas de que fiz parte sempre fomos bastante estimulados pelos professores e também pelo nosso meio familiar a debatermos, e eu tive uma grande parte dos meus professores durante o ensino básico. Uma das atividades ou dos trabalhos de casa que nós tínhamos era termos que escolher uma notícia e depois apresentar na aula. Isto acontecia quase semanalmente e, portanto, coincidiu nesse período com uma série de reformas, com a crescente importância, começava-se a ouvir falar cada vez mais do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, e portanto eu comecei a ficar muito curiosa sobre mas o que é que fazem estas instituições, como é que tudo funciona. E depois vi em Economia uma ciência social muito transversal, porque todas as atividades que nós fazemos durante o dia têm relação com a economia, não é? O valor que nós damos às coisas, e portanto foi uma curiosidade que se foi instalando cada vez mais, e eu comecei a ver que, bem, eu gosto mesmo de economia. Não gostava de matemática numa primeira fase, não era excelente aluna à biologia, mas a matemática, apesar de ser também outra matéria que dá aqui o respaldo à ciência económica, mas não era tanto a minha vocação. Mas entretanto depois passei a gostar imenso durante o ensino secundário, e depois houve ali uma certa dúvida também numa fase final de se direito, se economia, mas foi economia por esses motivos todos, e eu acho que escolhi bem, e acho que é uma ciência que nos permite descobrir uma série de outras coisas, desde filosofia, passando pelo direito, riquíssima, e com a qual nós convivemos todos os dias e às vezes não notamos, e eu acho que isso é bastante curioso em economia. E nessa altura já tinhas alguma noção que os teus primeiros passos do percurso profissional seria também num banco de investimento e depois consultoras, ou...? Não. Tudo que me aconteceu depois de concluídos os estudos, a licenciatura, o mestrado, foi um bocadinho o acaso. Eu fiz o mestrado na Bélgica e depois mandei currículos para fazer estágios, e surgiu uma oportunidade para fazer um estágio no Banco Europeu de Investimento, no Luxemburgo. Portanto, eu já tinha andado a saltitar de país em país, e então, entretanto, voltei a saltitar para um outro que não conhecia, para o Luxemburgo. Depois, no final do estágio, já tinha concluído,
os meus colegas tinham-me sugerido, envia o teu currículo para alguns, aqui, para algumas empresas, e assim fiz, e portanto foi sempre nunca foi nada planeado. Eu não tinha planeado necessariamente regressar a Portugal depois dos estágios, mas também não tinha decidido que queria ficar, e portanto estava um pouco ao sabor não estava ao sabor do vento, mas pronto, estava a avaliar, e essas oportunidades acabaram por surgir, e eu decidi continuar. Fiquei mais de 2 anos no Luxemburgo. Entretanto, depois surgiu outra oportunidade para ir para trabalhar para Bruxelas, também no setor privado, e foi assim, mas nunca nada foi planeado. Aliás, como de resto também não tinha sido planeado eu tornar-me eurodeputada com 27 anos, e portanto tem sido sempre assim. Há um objetivo, de construir uma carreira sólida e tudo isso, mas nunca com deadlines e com prazos. Foi sempre desfrutando, aproveitando, e no momento em que nós sentimos que devemos mudar, mudamos. E a ligação à política nasce também por via do associativismo em Coimbra, ou como é que surge? Porque é um pouco nessa altura que também te juntas à Jota. Sim, eu na faculdade foi quando eu tinha um grupo de amigos e colegas também bastante interventivos, e eu sempre gostei de política. Eu cheguei a ter, no secundário, eu cheguei a ter um blog, e escrevia imenso, e eu lembro-me, coincidiu nessa altura com aquelas grandes manifestações. A minha mãe é professora, na altura da Maria Lourdes Rodrigues, a ministra. Portanto, foi uma altura de muita convulsão social e de muito descontentamento do lado da educação, e eu lembro-me que escrevia bastante sobre isso. Portanto sempre me interessei. O envolvimento foi de facto na fase da faculdade, que começou por ser mais uma questão local. Como tinha muitos colegas e muitos amigos que pertenciam à JSD, e também tenho muitos outros que pertencem a outras forças partidárias, da esquerda à direita, mas a maioria estaria na JSD, e eu, enfim, fui-me envolvendo nas atividades da Conselhia, portanto mais relacionadas com a cidade de Coimbra, e depois, tendo em conta que eu também acabei por fazer Erasmus e mantive-me no estrangeiro, houve sempre a oportunidade de conseguir combinar, não perdendo a ligação, não só à estrutura, mas também à cidade, e portanto foi assim que também surgiu o meu envolvimento mais com as relações internacionais e com a representação da JSD a nível internacional. Mas foi, de facto, começou, eu acho que deve-se a uma série de fatores. Um deles é a ligação ao associativismo, outro é o gosto pela política, e foi assim que aconteceu. Não tinha sido... a minha família não estão ligados também à política, portanto foi um gosto pessoal que se foi desenvolvendo, e que sim, começou na altura da faculdade. Já tinha começado antes, mas mais a sério, se quisermos, foi na faculdade, porque eu lembro-me no secundário, participei no Parlamento dos Jovens, e juntamente com os meus colegas de turma, e fomos desafiados naquele ano por mais 2 listas, e enfim, foi o início, talvez. Mas eu sempre tive muito interesse e sempre fui muito curiosa em ler notícias, em ir acompanhando a atualidade, e também tive essa sorte da parte dos professores e das pessoas, mesmo na faculdade, de nos estimularem a querer saber mais e a justificar as nossas opiniões, e a compreender, a tentarmos compreender melhor a nossa vida, a sociedade, o mundo, que parece cada vez mais complexo, e portanto nós precisamos mesmo de tempo para pensar, e a minha ligação à política, ou melhor, estando na política, também nos obriga a ter que fazer esse trabalho de reflexão,
para podermos depois também apresentarmos propostas que vão ao encontro desses desafios, todas estas solicitações que todos os dias nos assaltam. E foi assim que foi através também do associativismo que contribuiu muito para a carreira ou para este estado na política. Pois essa vertente internacional acaba também por levar a fazer um percurso na juventude do PPE, primeiro como a vice-presidência e depois a presidência. Como é que foi esse processo? Foi a mim sempre me deu um grande gozo. A vertente internacional, a nacional, claro, e a base é em Portugal, mas a vertente internacional, porque nós acabamos por conhecer, ou por estarmos a lidar, por podermos lidar com uma série de outras culturas, de outras realidades, de confirmar ou não determinados estereótipos que às vezes vão existindo. Não é? Os franceses são assim, os alemães de outra maneira, mas é de uma riqueza cultural interessantíssima, e essa experiência, essa primeira experiência de valorizar a riqueza que nós temos na Europa, deve-se talvez mais ao Erasmus que eu tive a oportunidade de fazer, e onde conheci pessoas extraordinárias e com as quais eu ainda hoje mantenho contacto. Na vertente política, é a possibilidade de nós tentarmos compreender melhor os equilíbrios que existem na Europa. O meu envolvimento com a juventude do PPE, através da JSD, porque a JSD é membro da juventude do PPE, foi também, desse ponto de vista, sempre em ligar pessoas, em ligar estruturas, em criar esta network, que é muito interessante. Aliás, vários líderes europeus e outros com funções políticas passaram pela juventude do PPE, e portanto é aqui uma rede muito interessante que permite ligarmos a pessoas, permite-nos perceber melhor, compreender melhor o outro lado, e portanto foi um processo foi um processo gradual que enfim, acaba também por ser aqui um reconhecimento da nossa, se quisermos até, da nossa nacionalidade enquanto uma nacionalidade verdadeiramente global e capaz de ser consensual e de gerar diálogos construtivos. Eu creio que essa minha chegada à presidência também acaba por... Nós depois pensamos nesta dimensão mais conceptual, mas nós de facto, Portugal é um país pequeno, se bem que não é assim tão pequeno. Ainda no outro dia tive um colega do Parlamento Europeu a visitar Portugal, e ele dizia-me assim: eu não percebo porque é que Portugal estão sempre a dizer que são um país pequeno e que são sempre assim com uma certa tragédia, mas vocês são um país extraordinário, um povo extraordinário, não se devem minorar. Portanto, vou começar a rever mas quando me refiro a Portugal, um país pequeno, mas nem sempre é fácil chegarmos a determinadas posições de topo por sermos de um país mais pequeno, por isso é que daí o meu comentário. Mas há esta grandeza que eu acho que é valorizada, e o facto de nós termos esta capacidade de diálogo eu acho que também tem muito que ver com a nossa... Nós somos um país confortável connosco próprios, não é? Nós somos o mesmo país há 900 anos, tivemos assim umas altercações breves com os nossos vizinhos espanhóis, mas estamos confortáveis e podemos ter este rosto, ainda que de um território mais pequeno, temos esta capacidade de gerar este diálogo, estes equilíbrios na Europa, que eu acho que é muito interessante, e portanto, e que é um reconhecimento, e que eu tenho orgulho
de poder viver e de poder contribuir para isso mesmo. E como disseste, foste muito jovem eleita deputada ao Parlamento Europeu, com apenas 27 anos, e na altura foi também surpresa porque foste logo número 2 da lista, e o Rui Rio afirmou, quando escolhe também para fazeres parte dessa lista, nessa posição, que o futuro passa pelos jovens. Sentes também que foi uma mensagem forte, e de que forma é que também recebeste essa notícia? Como é que foi esse momento? É uma mensagem forte e é uma mensagem que vai ao encontro daquilo que muitas pessoas muitas vezes advogam, que é preciso renovar, que é preciso apresentar novos rostos, e eu acho que nesse aspecto o PSD, sob a liderança do Dr. Rui Rio, tem feito, não foi só no Parlamento Europeu, depois numa fase posterior nas legislativas também se notou esse espírito renovador, e que acaba por vir aqui, acaba por ser um certo desafio, não é? Porque nem sempre é necessariamente fácil haver uma aceitação de rostos que não são ainda figuras públicas, e portanto tudo isso é um desafio. Mas eu encarei esta oportunidade como uma forma de poder também, eu, estando envolvida na política, identificando várias questões que eu acho que merecem ser corrigidas, mas é aqui uma oportunidade de se fazer política de forma diferente, isto é, não só do ponto de vista comunicacional, mas na forma como nós desempenhamos os nossos os cargos para que fomos eleitos, numa altura em que ainda é bastante difícil ler todas estas mudanças com as redes sociais, com o discurso político, que parece muitas vezes completamente polarizado, e portanto eu acho que esta oportunidade de estar no Parlamento Europeu, que normalmente a média de idades no Parlamento Europeu é bastante elevada, não é? São 705 deputados, e a média de idades creio que está nos 55, e portanto eu pertenço ao grupo bastante restrito dos jovens com menos de 30 anos eleitos parlamentares europeus. Mas ainda assim, se havia, por exemplo, e há sempre um certo risco de sermos tratados com algum paternalismo, e eu confesso que tinha esse receio, mas não verifico isso, pelo contrário, fui acolhida de uma maneira extraordinária pelos meus colegas no Parlamento Europeu, pelos meus colegas do PSD também, claro, mas não senti nenhum tratamento diferenciado por ser mais nova ou por eventualmente ter menos experiência, nada disso. E um exemplo claro é depois fui candidata e sou vice-coordenadora da Comissão de Economia e Assuntos Monetários, portanto houve um tratamento igual entre pares, que eu acho que é muito interessante e que também é um sinal para a responsabilidade acrescida da minha parte, em poder cumprir não só com aquilo com os objetivos que tracei para este mandato, mas também com aquilo que os eleitores e que os portugueses e que os europeus esperam que os eurodeputados façam. Em particular, os mais novos têm a vantagem de poderem ser mais arrojados ou rebeldes. Ser rebelde e irreverente são características que nos identificam, não é? Mas eu noto isso, há sempre, e acaba por ser muito interessante, porque eu aprendo muito com os meus colegas, que já têm muitos mais anos de casa do que eu, mas há aqui uma complementaridade curiosa, porque às vezes estamos a debater um determinado assunto e eu consigo ver de um ângulo, mas há os inputs dos outros colegas mais velhos que complementam a discussão, e portanto eu acho que
é um sinal positivo, é um sinal também de, se quisermos, de confiança, porque para as pessoas esta nova relação que se gera hoje, muito sobretudo através das redes sociais, os elementos mais jovens têm se calhar uma vontade diferente para utilizar estes novos instrumentos, e portanto confiança no sentido de conseguirmos corresponder em elementos práticos com aquilo que é é esperado da malta, se me permites, da malta mais nova. E portanto eu vejo isso, vejo que há um espírito renovador, que eu acho que entretanto também se vai começar, que se espalhou de certa forma por mais alguns partidos, mas que eu acho que o PSD leva aqui um pontapé de avanço, e que eu espero que continue nos próximos anos. Estamos agora à segunda parte da nossa entrevista, com perguntas mais dinâmicas também sobre a União Europeia e o trabalho parlamentar. Como é que é uma semana na tua vida? É uma semana com uma rotina sempre bastante variável, não é? Nunca se repete. São muitas reuniões, e este tempo de pandemia foi um desafio acrescido, porque eu tenho trabalhado, ou melhor, olhando para a duração do mandato, já passou mais tempo em pandemia do que propriamente em circunstâncias normais de atividade parlamentar no Parlamento Europeu, nas comissões, e portanto tem sido um grande desafio desse ponto de vista, fazer todas essas reuniões que exigem não só atenção, mas depois também alguma negociação. Fazer à distância não é fácil, mas as semanas são sempre, há várias semanas, há semanas de comissões, há a semana de plenário, há a semana das reuniões do grupo, e depois há também a semana chamada Semana Verde, que é a semana em que os eurodeputados estão no Estado membro de eleição, e portanto têm liberdade para fazer a sua agenda e para utilizar esses dias da forma que melhor entenderem conveniente. Eu pelo menos eu tenho sempre utilizado essas semanas para me reunir com associações, com câmaras municipais, e ouvir as pessoas, e sem dúvida que é esse tipo de iniciativa que enriquece muito o trabalho parlamentar, porque muitas vezes há uma tentação de se falar só o europeu, não é? As coisas técnicas, e portanto quando nós falamos com as pessoas e com as pessoas que nós todos somos afetados de uma maneira ou de outra pela legislação que é emanada de Bruxelas, e portanto é muito importante essa semana que eu tenho o cuidado de fazer uma agenda própria e de estar em contacto com as pessoas, mas um mês são sempre semanas muito diferentes. Normalmente nós passamos 3 semanas em Bruxelas, e depois uma semana na sessão plenária de Estrasburgo. Isso não se tem verificado por causa da pandemia, mas normalmente são 3 semanas num sítio, uma semana noutro, e portanto andamos sempre de mala de mala de aeroporto em aeroporto, e portanto é muito variado, são dias que não se repetem, e portanto tem um dinamismo e um ritmo por vezes muito acelerado, e portanto nós não sabemos a hora que começamos, mas nunca sabemos muito bem a hora que terminamos, mas é um ritmo interessante. Não é muito diferente da minha experiência profissional anterior. Eu era consultora e portanto também tinha assim já uns horários bastante exigentes.
E quem é que, na tua opinião, foi o melhor presidente da Comissão até agora? Eu acho que o nosso presidente, José Manuel Durão Barroso, eu acho que foi um dos melhores presidentes, sobretudo numa altura. Há outros grandes presidentes, mas eu destacaria Durão Barroso pela altura difícil em que teve que gerir a crise financeira e, portanto, eu acho que foi um excelente presidente, apesar de, enfim, de haver sim, de facto, alguma crítica, mas foi importante naquele momento e, portanto, também é português. Eu ponho-me ao lado dos nossos compatriotas. E que país é que, se tivesse a oportunidade de voltar a fazer Erasmus ou de viver, que país é que escolhias, de Estados-membros da União Europeia? Eu escolhi a Grécia, porque eu descobri a Grécia há alguns anos e é um sítio absolutamente excepcional e inspirador, e eu acho que passaria uma temporada na Grécia. E qual é a maior realização concreta da União Europeia? É a liberdade. Eu acho que é a liberdade. É a liberdade, é a democracia, é o facto de nós podermos viajar sem restrições. Acho que ainda há muitas coisas por fazer do ponto de vista do mercado único e, sobretudo, para as empresas, para conseguirem poder internacionalizar-se de uma forma mais fácil. Ainda há muitas barreiras, mas do ponto de vista político, eu acho que a Europa é liberdade e essa é sem dúvida a maior conquista. Passamos agora ao nosso conjunto de escolhas e a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Mas essa é difícil. Podes escolher as duas ou um meio termo. Ok. Ambição com humildade. Cães ou gatos? Cães. Teste de gatos. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. Morangos com açúcar ou Floribela? Morangos com açúcar. Sonho ou realidade? Realidade e um toque de sonho. Liberdade ou segurança? Liberdade com segurança. Balada da despedida ou Grândola Vila Morena? Balada de despedida, é claro. Schumann ou Delors? Tiveram os seus papéis em momentos diferentes, mas eu escolheria Schumann pelo início de um projeto que continua inacabado, mas que nos tem dado tanto, e, portanto, diria Schumann. Campo ou cidade? Cidade. Centro ou centro-direita? Centro-direita. Liberal ou conservador? Liberal e conservador, é os dois. Não consigo escolher só um. 1 euro ou 200 escudos? 1 euro. Bazuca ou vitamina? Vitamina. Bazuca é uma palavra terrível. Bazuca é para matar, não é para... Eu não sei... Eu já até utilizei algumas vezes, mas depois pensei, não vou voltar a usar esta palavra porque é muito não. Vitamina. Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa? Eu gostava que houvesse outro tratado, entretanto, uma revisão, Tratado de Lisboa. AOC ou Biden? Biden. By far. NATO ou Exército Europeu? NATO. Sozinhos e rápido ou juntos e longe? Juntos e longe. Estrasburgo ou Bruxelas? Bruxelas. Não. Deixa-me só fazer aqui uma declaração de interesses. Eu não tenho nada... Para mim pode ser Bruxelas ou Estrasburgo. Desde que seja só um sítio, para mim está tudo bem. Eixo do Mal ou Governo Sombra? Governo Sombra. Federação ou Confederação? Confederação. E qual é aquela personalidade que nunca tiveste a oportunidade de almoçar ou jantar e gostarias mesmo de convidar porque é alguém que tu admires e gostarias de aprender mais?
Olha, eu gostava, e é contemporânea, eu gostava muito de um dia poder jantar com Angela Merkel, e ela está no final de um ciclo, 16 anos no poder, e há de ter variedíssimas histórias para contar, porque os primeiros ministros foram mudando, os ciclos políticos em cada país foram se renovando, e portanto ela foi vendo muitas pessoas entrarem e a saírem das reuniões do Conselho. Portanto tenho imensa curiosidade para saber o que é que as histórias que ela terá para contar, da experiência que tem, de uma das políticas com mais longevidade na história europeia, e que tem sido também um elemento fundamental no desbloqueio de alguns dossiês muito importantes. E o prato principal seria bacalhau à Gomes de Sá ou seria outro prato? Eu sou mais fã de arroz de pato. E qual é que é aquele país que nunca visitaste e gostarias mesmo de visitar? São muitos países. Eu tenho uma grande curiosidade pelo Médio Oriente, mas também gostava de visitar a China. Qual é o livro que te marcou mais? Há um livro que não é um livro político, é ficção, é uma das minhas autoras favoritas, Isabel Allende, que é a Cidade dos Deuses Selvagens, e que para mim foi todo o ambiente místico, acho que é também muito, muito interessante. E os livros, em geral, os livros dela são sempre uma oportunidade também de perceber melhor as dinâmicas na América do Sul, e portanto, mas esse livro em particular marcou-me pela parte fantástica que aporta, e que nem sempre é a minha primeira escolha, portanto é esse o livro que eu gosto muito. E no mundo do cinema? No cinema talvez há um filme que eu vejo como muitos outros portugueses. Eu acho que A Música no Coração é um filme muito engraçado, e muito marcante. E digo porque A Música no Coração? Eu, quando falo com colegas da Europa Central, muitos poucos são aqueles que conhecem A Música no Coração, e teve um impacto brutal na altura, vencedor de imensos Oscars, mas a história relacionada com a Segunda Guerra Mundial, eu sou uma grande fã. E depois eu gosto muito de musicais, portanto também há esse lado. E é um filme antigo, eu gosto desse. Por falar em musicais, no mundo da música tens alguma banda ou cantor favorito? Eu tenho vários. Eu gosto muito de rock, gosto muito de Arcade Fire, por exemplo. Gostaste da banda que ganhou a Eurovisão? Eu preferia não me ter que pronunciar, porque eu acho que a nossa música era de longe melhor do que aquela que ganhou, mas enfim, eu estive a ver o festival, e eu a certa altura não compreendi aquele salto, não, estava com outras expectativas, mas não fui assim grande, não me inspirou. Passamos agora às nossas palavras soltas, e peço que me digas numa ou em poucas palavras o que é que associas a estas palavras, e a primeira que escolhi foi bicicleta. O que é que eu associo? Meio de transporte. Bielorrússia. Ditadura, violência, uma ditadura às portas da Europa. Elevador. Social. Demagogia. Demagogia, eu ia dizer socialismo, mas não é só socialismo. Demagogia, vou usar duas palavras, contexto político. Ceuta. Segurança. Solidariedade de facto. União Europeia. Velha cabra. Saudade. Next Generation EU. Futuro. Fiscalidade digital.
Reforma. Transição energética. Oportunidade. Paraísos fiscais. Paraísos fiscais. Eu ia dizer. Queria arranjar uma palavra melhor. Pode ser mais que uma. Já sei, inaceitável. E família. Família. Amor. E se pudesses resumir a União Europeia numa palavra, que palavra é que escolhias? Escolhia. Aspiração. E Portugal? Portugal é o centro do mundo. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Que precisamos de todos para conseguirmos ultrapassar esta fase difícil, e que precisamos também de trabalhar em conjunto para podermos oferecer uma alternativa diferente ao país, que tem como esta vista um potencial enorme, e que eu infelizmente vejo esse potencial todos os dias ainda a ser coartado e limitado, mas com esperança, e eu tenho essa esperança, nós vamos poder oferecer um futuro para os jovens, e para não termos que estar sempre a ouvir a conversa do costume de os jovens têm que migrar. Não, os jovens vão querer ficar em Portugal, mas para isso é preciso trabalharmos nessa alternativa, e garantir que, com liberdade, cada um de nós pode realizar-se pessoalmente, profissionalmente, e não está de modo nenhum limitado pela sua condição social, e portanto para isso é preciso trabalhar no elevador social que está parado, e ainda no outro dia escrevi um artigo sobre isso, com esse título, e as escadas de emergência também parecem avariadas, e portanto é nesse espírito que nós temos que em conjunto trabalhar e deixar estas guerrilhas ideológicas muitas vezes que dinamitam a moderação, e eu acho que é na moderação que residem as respostas e as soluções aos problemas das pessoas. Mas eu diria que é trabalharmos em conjunto para essa alternativa, com esperança, para conseguirmos este desígnio maior, que é a nossa liberdade, a liberdade de podermos ser quem queremos ser, independentemente da nossa condição social. Lídia, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Francisco. Obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar as várias entrevistas também aos 21 eurodeputados portugueses. Muito obrigado a todos.